exato momento, ela está entupida e embarrotada de gente. Sabe por quê? Porque lá vão buscar Deus, não perder a salvação e com medo do diabo e do inferno. Então, em termos espirituais, este local está mais cheio que a Igreja Universal. Por quê? Porque ninguém aqui tem medo do diabo, ninguém aqui veio buscar Deus e ninguém veio aqui buscar a salvação. Então, todos os que estão aqui estão atrás de conhecimento, que foi o que Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então, quando se quer manipular o crente, o que se oferece? Toalha, lenço, campanha, envelope, culto de oração, que tudo isso está escrito aqui, não está? Tem algum versículo aqui que Deus mandou fazer isso? Campanha, culto de oração, culto das senhoras. Quem já foi aqui em culto das senhoras? Alguém aqui já foi, não? Culto, meu Deus do céu, eu também fui no culto dos senhores. Vamos ler Atos, capítulo 21, versículo 18, está na Bíblia do Donald Trump, está na Bíblia do Lula, não, que o Lula não lê Bíblia, está na Bíblia do Papa, do Edir Macedo, do Silas Malafaia, está na Bíblia do Miguel Ângelo, do pastor presidente das Assembleias de Deus, Wellington, lá de Belém, está na Bíblia do pastor Nilson Amaral Fanini, líder das igrejas batistas, está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, o que nós vamos ler sem enganação, sem manobra. Eu tenho a 4ª série. Acredito que os senhores têm mais estudo do que eu. Não tive tempo de estudar, eu tive tempo de conhecer Deus. Eu não precisei fazer culto de teologia, eu só precisei trabalhar e não depender do dízimo das pessoas. Foi o que eu fiz. Vamos ler. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Versículo 19: e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Paulo contou minuciosamente a Tiago, meu irmão de Jesus, e aos presbíteros que seguiam com ele. Versículo 20: ouvindo-o, deram eles glórias a Deus e lhe disseram: bens vê, irmão, eles falando com Paulo, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Versículo 21: e foram informados a teu respeito, que ensinas a tocar pandeiro, a pular no mistério, a fazer culto de consagração. O que é que Paulo ensinava que dezenas de milhares de judeus creram? Leia: todos os judeus entre os gentios a abraçarem Moisés. Eu vou te ensinar o que é apostatar. Você sabe o que é apostatar? É andar, é abraçar, é estar junto, é fazer o quê? Eu aqui, você para lá. Chega, não dá para andar junto. Na linguagem carioca, eu tô fora. Então Paulo não ensinava ninguém a andar debaixo das ordens de Moisés. O que Paulo ensinava e que os judeus creram era que todo está escrito ou não está. Eu estou inventando? Não. Será que na Bíblia dos pastores tem essa passagem ou só aqui que tem? E por que eles não leem? Vou continuar lendo. Apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Então, para mim, para você, não para todos. Não entendi nada. Claro, não se ensina na igreja. Todas
Todas as igrejas evangélicas andam segundo os costumes da lei. A minha não anda. Anda, lá tem dízimo. Na igreja evangélica tem dízimo? E dízimo é costume da graça ou costume da lei? Da lei. E o ensino do apóstolo Paulo é para andar segundo o costume da lei ou deixar o costume da lei? Deixar. E por que os crentes fazem? Porque não obedecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Obedece o evangelho de Moisés. Obedece o evangelho do pastor. Mas não é para obedecer o evangelho do pastor. Não é para obedecer o evangelho de Moisés. É para obedecer o evangelho que Paulo ensinava e que os pastores não ensinam mais. E por que os pastores não ensinam o evangelho que Paulo pregava? Porque se os pastores pregarem o evangelho que Cristo pregava, as igrejas vão ficar vazias. Se Paulo pregar o que Cristo pregava, se as igrejas pegarem o que Paulo pregava, as igrejas vão ficar vazias e não vai ter dinheiro para dar para o pastor. E o pastor quer que você seja livre ou o pastor quer que você seja um escravo da denominação? Escravo. Eu não sou escravo de denominação. Você é assim. Você que está me ouvindo aí, ouça aí. Você é escravo da denominação. A tua voz te condena. Os teus vestimentos te condenam. Quando Pedro foi repreendido durante lá, que estavam seguindo, uma mulher viu Pedro e disse: este andava com ele. Sabe o que Pedro disse? Eu nem conheço tal homem. Os soldados romanos disseram: ele andava assim, porque a tua voz te condena. Você é um religioso, sim. Você anda debaixo do costume da lei, sim. Quando a graça te repreende, você vai lá no livro de Deuteronômio e dizer: aqui, a mulher não pode andar roupa de homem. Está escrito aonde? Aonde que está escrito que o homem não pode andar, a mulher não pode andar de calça comprida? Aonde? No livro da lei. E é para andar segundo a lei ou é para andar segundo a graça? Segundo a graça. Então eu vou andar com as minhas coisas do lado de fora? Epa! Quem foi que disse isso? Ninguém disse aqui que você tem que andar seminua. Você tem que andar do jeito que agrada a você e ao seu marido, não andar do jeito que o pastor quer. Boleto chega na tua conta ou na conta do pastor? Na tua. Pastor paga o teu boleto? Não. Quando você vai para o hospital, você está lá internado, tem uma cama de casal, uma para você e outra para o pastor, ou só para você sozinho? Só para você sozinho. Quando você morre, o caixão tem 2 lugares, um para você ou para o teu pastor? Não, é para você sozinho? Então você tem que viver de acordo com o que agrada a você, agrada ao seu marido e não desagrade a vontade de Deus. Quem tentava te escravizar era Moisés. A se apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Um abençoado lá da Cristo morto, e lá eles chamam de Cristo vive, mas Cristo está morto. As igrejas evangélicas celebram um Cristo morto. Não, para nós lá Cristo já ressuscitou. Ué, na sua igreja, na igreja batista, Cristo já ressuscitou? Já. Nas igrejas Assembleia de Deus, Cristo já ressuscitou? Não acredito. Nas igrejas Cristo vive aí em Campinho, onde diz que tem um apóstolo para nações, Cristo já ressuscitou? Não acredito, porque se lá eles estão fazendo algo em memória. Você sabe de alguém que faz algo em memória de quem está vivo? Se faz algo em memória de quem está morto. E todas as vezes que você levanta aquele pão, você diz o que? Este aqui é o corpo. Mas qual corpo se o túmulo está vazio? Hein? Está vazio ou não está? E ele mora onde? Num pedaço de pão ou mora dentro de cada um dos senhores? Se mora dentro de cada um dos senhores, eu não posso fazer algo de quem está morto. Eu tenho que fazer algo daquele que está vivo. E sabe que ao invés de levar um pedaço de pão, sabe o que eu digo? Bendito seja o Deus que deixou o túmulo vazio e deixou a nossa vida cheia. É isso que nós pregamos aqui. Eu não preciso comer um pedaço de pão? É preciso, pô. Eu comi agora pão com mortadela aqui atrás, chegou agora. Os irmãos chegaram atrasados, trouxeram pão com mortadela. Eu estava até agora sem comer. E aqui pedindo: Senhor,
Abre o mar vermelho. Senhor, tira os carros da frente. Tem os irmãos no engarrafamento. Eu estou vendo aqui que tem um irmão trazendo pão com mortadela. Eu como pão. Agora, dizer que ele é o corpo de Cristo é andar segundo o costume da lei. Era a lei que fazia isso, o partir do pão. Era a lei que celebrava lá a Páscoa judaica e que Jesus disse: fazei de isto em memória de mim. Por quê? Porque dali a algum tempo ele iria morrer. E os discípulos que estavam com ele iam continuar celebrando a Páscoa, fazendo em memória dele. Mas ele disse: vocês façam isso até que eu volte. Eles fizeram isso de sexta para sábado, de sábado para domingo, e no domingo ele voltou. O rei, pare de celebrar a morte e celebrem a vida. E para a igreja entender isso, meu irmão, tem que tirar o orgulho que a igreja... Olha, o povozinho metido da besta orgulhoso é o povo evangélico. Mas eles saltam no mistério, eles falam em língua, eles trazem profecia. Não avisa quando acaba a água, não avisa quando vem a pandemia, não avisa. O Rio Grande do Sul matou para mais de 200 crente evangélico. Não teve um profeta para falar: olha, aos dizimistas dessa igreja, aos que tomam santa ceia, Deus está me falando que vai haver uma enchente aqui, vai acabar com a nossa igreja, vai acabar com a nossa casa. Não teve um, como disse o Bezerra da Silva: se gritar, pegar ladrão. Não fica um, meu irmão, se... Não tem um. Então é um povo que não abre mão da sua religiosidade, não abre mão desse misticismo, quer ser usado por Deus e acaba sendo usado pela ignorância. E o povo gosta disso. Eu gostava disso. Quando eu chegava na igreja que encontrava alguém falando em língua, aí tinha alguém tramado comigo que também entrava nessa loucura e dizia: Deus está dizendo que ele tem uma obra com o anjo da igreja. E a igreja: oh, glória! Deus está dizendo aqui: olha, varão, e sempre para o anjo da igreja, tá? Olha, varão, contemple esse passaporte aí que eu coloco na tua mão, minha terra. Aí quando ele via que estava demais para o anjo da igreja, ele já voltava aqui para o meio do povo e dizia: eis que tenho eu contra ti, hein, vaso? Diz que eu estou contra ti, hein? Ai de ti se não fizer em terra, meu irmão. E o povo come desse mistério. E aí, como eu coloca para mim aí, João, para terminar esse momento aqui. E aí, como as pessoas vão me indagando, João capítulo 1, versículo 17, os abençoados me dizem assim: mas Paulo mandava as pessoas sair debaixo de Moisés. Mas Deus não deu a lei a Moisés? Vamos ler o que diz João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É verdade. A lei aqui que foi dada a Moisés, os 10 mandamentos: honrar pai e mãe, não matar, não adulterar. Esta foi a lei que foi dada a Moisés. Moisés pegou esses 10 mandamentos e multiplicou vezes 6 ou vezes 60 e criou 613 mandamentos contrário à lei de Deus. Porque Deus disse para não matar, sim ou não? Sim. E Moisés disse o quê? Se adulterar, apedreja até a... Ué, mas se Deus disse para não matar, alguma coisa aqui não me cheira a pão com ovo. Alguma coisa aqui tem uma treta. Eu não pedi fritada, eu pedi pão com ovo. Parece que é igual, mas não é. Então, se a lei foi dada por Moisés, Moisés recebeu essa lei e disse: olha, mas artigo 157 do Código Penal, assalto à mão armada, pronto. Mas tem os agravantes: se
Se eu assaltar e matar, já não é mais artigo 157. Houve um assalto seguido de morte. Aí altera para latrocínio. Assim, é assim os senhores que são... É assim ou não é assim? É assim. Então, a lei foi dada a Moisés. Não matar, não mate. Adulterou, castiga, separa, manda ela embora. Mas matar não pode, porque a lei divina não quer matar. Deus disse: sacrifício, misericórdia quero e não sacrifício. O que Moisés pedia? Sacrifício. E quando alguém era curado lá, Jesus dizia: vai e oferece a oferta que Moisés pediu. Não foi Deus, foi Moisés. Porque pare e pense, Deus jamais ia pedir. O camarada lá pecou, vamos dar o nome dele de Jonadab. Jonadab pecou. Sabe o que Moisés dizia? Você pega uma cabra tua lá, traz ao altar, aonde os irmãos dele ministravam, corta as entranhas, tira a gordura e coloca aqui no altar e pode ir embora, está perdoado o seu pecado. Ele dizia que era Deus que pedia isso. Pare e pense. Você acha que um Deus espiritual vai pedir gordura da cabra do cara lá, gordinha, bonitinha, cheirosinha, dando leite gostoso, para perdoar um pecado de um cara? O que a cabra tem a ver com isso? Só que o cara virava as costas, né? Aquela gordura o cara queimava mesmo. Deixa eu atualizar esse pedido de Moisés com os pedidos dos pastores. Todo fim do ano tem uma igreja aí, que eu não vou dizer que é universal, porque está sendo gravada. Eles fazem a fogueira santa. A fogueira é de verdade? O sacrifício que você bota lá, ele diz que é para queimar. Quando você bota lá brinco, anel, dinheiro, dente de ouro, escova de dente, você bota metade do shampoo na fogueira santa. Quando você vira embora, vai embora, vira as costas, vai embora, aquilo queima tudo. Quem fica com aquilo? Quem? Hein? Pegou? Pegou porque Paulo mandou não andar mais segundo o costume da lei? Porque isso é uma herança que está aí dentro da igreja evangélica. Os pastores gostaram da ideia de Moisés, porque isso escraviza, toma o dinheiro. Não, traz para a fogueira santa, faz um sacrifício. Teu filho está nas drogas, tá? Pega um envelope. Ai, meu Deus, olha, meu irmão. Se envelope na igreja tirasse a pessoa do tráfico, meu irmão, não tinha um bandido lá. O que mães, vó, tia, até o gato deles fazem campanha para os caras não cheirar e não fumar. Grande parte do tráfico é saúde pública, é educação, ação social e alguns pancada mesmo no lombo, sem vergonhice, porque tem uns que não precisa fazer nada daquilo. Então eu quero dizer aos senhores que vocês precisam estudar mais a Bíblia, para vocês viverem o restinho de vida que vocês têm, livre dessa religiosidade. O povozinho miserável, o povo evangélico, ai meu Deus, Senhor, tu mandou fazer prova de mim, Pai, eu estou aqui fazendo prova de ti, Senhor, olha aqui, meu salário mínimo, eu ganho 110, quanto que é o salário mínimo? 1.500, 1.600 para o governo agora arrebentou. 1.621? Não, mas já aumentou. Mas vai cair, na fé, minha benção. Na fé. Se Jesus não voltar para levar a gente, na fé. 1.600, meu irmão, quanto dinheiro. Mas é muito dinheiro que esse governo dá, porque a pessoa acha pouco. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Meu irmão, se você pensar que com 1.600 e pouco, você chupa sacolé o mês inteiro ainda só... Será que é ele? Se você parar para pensar que com 1.600 e pouco, olha só, dá para você comprar sacolé de manhã, de tarde, de noite, 30 dias. Dá para você comprar um pãozinho todos os dias. Carne não dá. Picanha também não dá. Não dá para você fazer feijoada dia sim, dia não. Não dá. Isso não te pertence mais. Esquece. Pé de galinha dá. O ovo que a galinha chorou agora barateou de novo. Barateou de novo. Está na hora de você aprender o Evangelho. Está na hora de você sair debaixo dessas coisas que os pastores fizeram com você a vida inteira. 30 anos na igreja.
não experimentou a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Todo ano culto profético que esse vai ser o ano da bênção, e a pessoa fica nisso, o ano da bênção. Em 1900, entrou na igreja em 1970, o ano da bênção, o ano da bênção, o ano da bênção. Está na hora de você aprender. A lei foi dada por intermédio de Moisés, por intermédio dele. Recebeu 10 mandamentos. Deus mandou ele descer lá com a tábua da lei, tinha só 10, pois ele colocou 613. Eu tenho uma série de mensagens durante esse mês todo, está lá no YouTube, fiz mais 2 ontem. Deus chamou Moisés para ser libertador do povo, sim ou não? Quem sabe dessa história? Porque muito crente não sabe, o crente só sabe bater pandeiro, dar dinheiro, não conhece. Então Deus disse: Moisés, liberta o meu povo, eu vou te dar poder, vou fazer sinais, tu liberta meu povo. Moisés libertou o povo, deixou o povo livre? Hein? Digita Gálatas 4:25 para a gente terminar esse momento. Gálatas 4:25, leia comigo. Leia. Vida de negro é de... Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em liberdade com os seus filhos. A Jerusalém, que vivia debaixo da lei de Moisés, estava em... Pega a revelação. Deus chamou Moisés para escravizar o seu povo em Jerusalém, ou chamou ele para libertar do Egito e deixá-los livres? Tirar do Egito e deixá-los livres. Quando Jesus, a mulher que foi apedrejada, Jesus: vá e entre agora numa igreja minha. Vá e não peques mais, mas vai embora, está livre. Quem está livre, está livre. Quem aqui é obrigado a estar todo domingo aqui? Diga amém. Meu Deus, ninguém. Sabe por quê? Porque aqui você está livre, não por Geraldo, mas pela graça de Cristo que quebrou as algemas da lei. Isso é simples. A ele está em escravidão. Então Moisés libertou do Egito. Se deixa o povo ir, ele ia fazer o que da vida? Viveu a vida inteira no palácio do Egito, comendo o bem do melhor às custas de Faraó, Ramsés. Ele se rebeliou lá com o mandato de Deus para libertar o povo. Sai do Egito, está no deserto. Se ele manda o povo ir, Moisés não trabalhava. Moisés se aproveitou do poder de Deus, como os pastores aproveitam hoje. Se os pastores pregar o que eu prego aqui, quem vai dar dízimo? Quem vai carregar a pasta deles? Quem? As mulheres dele, eu já contei aqui. Sabe o que as mulheres dos pastores gostam? Gostavam e gostam. Quando uma irmã tinha um salãozinho, ela chegava lá como profeta. O quê? Quando a irmã tinha um sacolão, ela chegava lá como vaso. Se ela deixar eles livres, quando chegar lá, como eu chego? Alguns irmãos aqui têm negócio, estão pensando o quê? Que eles chegam lá, não, pastor. Pastor não, aqui é Geraldo, meu irmão. Aqui é, quanto que é aqui? Não, meu irmão, serviço para você aqui é o preço justo. Preço aqui para você, eu posso até te dar uma moral, mas você tem que pagar. Você não é meu pastor, não é o meu líder. Você é alguém que nos ensina o evangelho, mas aqui é um preço justo para você. Agora de graça não, e nem eu quero. Eu não quero ser pesado aos irmãos, eu não quero carregar comigo isso. Agora os pastores fazem. Então tem que aprender o evangelho para você viver, senão você vai ser escravo dessa turma aí, como Jerusalém estava escravo com os seus membros, com os seus debaixo da lei de Moisés. Eu espero que você tenha entendido. Está sendo gravado para ir lá para a internet. Se livre dessa turma. Os pastores estão vivendo com teu dinheiro. Os pastores não trabalham não, filho. Os pastores recolhem o teu dízimo, teu pagamentozinho, e fica lá, ó, só se alimentando da gordura. Eles têm o melhor carro,
eles têm as melhores roupas, eles têm plano de saúde, têm plano dentário, tudo isso pago com o teu dinheiro, e ainda te chamam de ladrão, diz que você rouba a Deus, diz que Deus vai soltar a mão sobre a tua vida, que você vai soltar, que ele que se vai de casa. Vamos louvar aí na capela que graças a Deus, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero ter te instruído com as verdades do Evangelho. Rompa com o sistema religioso. Aprenda a reinar em vida e viver em perfeita vitória.